Agora que a gente já falou da importância de ter alinhamento com a autonomia, a gente vai entender o que isso impacta e como que vai impactar na performance tanto da nossa organização quanto dos nossos colaboradores. Ter uma cultura ágil e ter alinhamento, ou seja, permitir com que as pessoas saibam onde a gente quer chegar, com autonomia, ou seja, permitindo com que elas saibam ou descubram como chegar onde a gente precisa chegar, precisa de uma série de outras ferramentas e uma série de outros subsídios para que tudo isso aconteça. Quando a gente fala sobre criar alinhamento e autonomia, a gente está falando sobre construir com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, com os nossos funcionários, como a gente vai chegar lá e como a gente vai ajudar eles a chegar lá também. A performance para a metodologia ágil e para o RH ágil não pode ser separada do pilar de desenvolvimento. Então, a performance está atrelada a desenvolvimento porque a gente vai sempre estar falando como a gente faz para chegar lá onde a gente quer chegar e o que nos falta para chegar lá. Em geral, essa caminhada tem a ver a aprender uma habilidade nova, seja ela hard skill, soft skill, digital skill ou até um software novo que a gente precisa implementar. Então, a gente precisa entender onde a gente está, onde a gente quer chegar, o que a gente precisa aprender para chegar nesse ponto e como que a gente vai descobrir que a gente chegou lá onde a gente precisava chegar. Então, toda a parte da performance está atrelada ao desenvolvimento do colaborador. E o que isso traz de ganho para a gente? O colaborador vai entender que a gente está disposto a dar a nossa parte para fazer com que ele ganhe nesse processo e ele vai querer dar a parte dele para que a gente chegue onde a gente precisa chegar. Então, é uma confiança mútua que se cria entre a relação de gestor, RH e colaborador para que todo mundo consiga atingir o objetivo final lá, que é o nosso grande sonho, que é o nosso objetivo final como empresa. Então, a performance e o desenvolvimento estão juntas na hora de a gente falar sobre um colaborador, sobre o processo de aprendizado. No fim das contas, a gente passa a responsabilidade para o colaborador de entender como ele vai chegar naquele objetivo e o RH e o gestor vão ajudá-lo com guias, ferramentas, metodologias e vai dar os subsídios para que esse colaborador se desenvolva e chegue onde a gente precisa chegar em níveis de performance, em níveis de alcançar os objetivos da empresa. E como que a gente faz na prática a performance atrelada ao desenvolvimento? O Ágil vê como 4 pilares. Então, a gente vai falar sobre traçar metas aliado ao negócio. Então, a gente vai conversar com o nosso colaborador e entender com ele o que ele quer fazer com a gente e o que a gente pode fazer juntos para alcançar as nossas metas. A gente vai falar sobre planejamento e desenvolvimento. Então, a gente vai entender como e em quanto tempo a gente precisa para desenvolver essas habilidades para alcançar a performance que a gente precisa para a nossa empresa. A gente vai falar sobre o suporte que o gestor, o RH e toda a empresa precisa dar para esse funcionário conseguir se desenvolver. E aí são guias, ferramentas, mentoria, coach, peer coach, uma série de metodologias que a gente pode trazer para dentro da nossa empresa para permitir com que essas pessoas se desenvolvam e consigam alcançar a performance que a gente precisa delas. E o quarto pilar é follow-up. Vamos entender como a gente vai acompanhar o progresso dessa performance, acompanhar o desenvolvimento desse funcionário e saber que ele realmente está no caminho certo. O que tem de tão diferente do ágil para o método mais tradicional? Ao invés de a gente pensar no levantamento de necessidade dessa pessoa lá para o final de um ano, a gente vai falar o que a gente precisa desse funcionário agora, daqui a um mês, daqui a 3 meses. Então, o período de análise, o período de acompanhamento é muito mais curto e a gente, óbvio, vai estar focado lá no final, onde a gente quer que essa pessoa chegue, onde a gente quer que a nossa organização chegue, mas as entregas são constantes, as entregas são agora. Então, para que ele alcance, para que ele se desenvolva e que para o nosso negócio cresça e se desenvolva junto com ele. Quando a gente está falando sobre performance aliado ao desenvolvimento, a gente está falando de um processo muito mais simples e muito mais honesto com os nossos colaboradores. Então, a gente não está falando sobre necessariamente colocar eles em quadradinhos, e sim ajudá-los a chegar onde a gente precisa com que eles cheguem. Então, é um processo muito mais de empoderamento dos nossos líderes, de entender qual é o papel deles, qual é o papel do RH, para que a gente potencialize esses funcionários e esses profissionais que estão com a gente, para que eles cheguem onde a gente precisa chegar. Então, não é um processo mais só de avaliação, e sim de empoderamento dos funcionários e dos gestores, para que sim a gente alcance novos níveis de performance.
Esses 4 pilares que a gente conversou, definição de meta, planejamento e desenvolvimento, acompanhamento, suporte do RH e dos gestores e follow-up, são um jeito da gente ver a metodologia de OKRs. Na verdade, o OKR vem para dar suporte e metodologia para esses 4 pilares de performance focada em desenvolvimento. Então, o OKR é sim uma ferramenta de gestão ágil de pessoas focada em performance e em desenvolvimento ao mesmo tempo.